Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 2 em ponto. Jornal das 2 na Rádio Observador, uma edição do Luís Soares. E Luís, um homem de 34 anos, morreu no Hospital Amadora Sintra depois de ter sido baleado no bairro da Cova da Moura. Deu entrada durante a madrugada com ferimentos de arma de fogo no Amadora Sintra, juntamente com um jovem de 16 anos, isto após confrontos no bairro da Cova da Moura. Fonte da PSP explicou à agência Lusa que tudo aconteceu por volta das 4:15 da madrugada, quando as autoridades tiveram conhecimento da entrada no hospital de 2 homens com ferimentos de arma de fogo. Um deles, com 34 anos, tinha ferimentos graves na zona do peito, ainda entrou no bloco operatório do hospital, mas acabou por falecer. O outro, de 16 anos, tem um ferimento leve no braço. Sobre o autor dos disparos, até ao momento não há ainda suspeitos. A PSP reforçou o policiamento na zona da Cova da Moura e comunicou os factos apurados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. E seguimos com a Proteção Civil, que diz, Luís, que Portugal vive uma situação de desagravamento. As autoridades mantêm-se em alerta, mas afastam para já o risco de novas inundações. Até porque os rios como o Mondego, o Tejo, o Sorraia ou o Sado estão agora a regressar aos leitos normais. No entanto, o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, registra esse desagravamento dos efeitos das tempestades em vários pontos do país, sublinhando que a situação agora está estável. Continua, apesar do desagravamento, a existir uma monitorização e um cuidado muito fino relativamente a cada uma das situações que assolam o país, por forma a garantir que não existe mais impacto. No Rio Tejo, os caudais que são a ser descarregados pelas barragens espanholas também diminuíram e, portanto, temos o Tejo também com caudais bastante mais baixos do que aquilo que tem sido registado até aos dias de hoje, ou até ao dia de hoje, e, portanto, é expectável que também toda aquela zona ribeirinha vão se manter as cheias, mas é expectável que não haja novas zonas alagadas pelas cheias do Tejo. Mário Silvestre avisa que, apesar da situação estar estável em vários rios, isso não significa que a população deva baixar a monitorização ou abandonar um comportamento seguro. Já quanto ao fim da situação de calamidade em dezenas de municípios, o Comandante Nacional da Proteção Civil explica que isso é uma decisão política. A situação de calamidade não tem, do ponto de vista da Proteção Civil e da atuação da mesma, qualquer tipo de impacto e, portanto, ela é uma questão do foro político e, portanto, há de estar a ser analisada e há de haver uma decisão relativamente a essa matéria. O Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, que fez ao início da tarde o novo ponto de situação quanto às situações de mau tempo em Portugal. Há até agora registro de quase 19 mil ocorrências, há ainda 26 mil pessoas sem energia em todo o país. Mas, Luís, o fim da situação de calamidade merece críticas de alguns municípios. Autarquias como a Ruda dos Vinhos e Alcácer do Sal queixam-se da falta de apoios. Isto na recuperação dos concelhos depois da intempérie. Situação de calamidade que esteve em vigor desde 28 de janeiro, termina à meia-noite de hoje, mas houve algumas exceções, como é o caso da Ruda dos Vinhos. O Presidente da Câmara, Carlos Alves, foi convidado do explicador desta manhã, critica a falta de resposta por parte do Governo, diz mesmo que está estupefacto. É algo que me deixa estupefacto, numa situação que é de calamidade instalada, o Concelho da Ruda dos Vinhos não tem uma situação de calamidade, nem mesmo de contingência. E isso é algo que me deixa intranquilo. Tenho a garantia do Sr. Secretário de Estado, Silvério Regalado, que o enquadramento jurídico de Arruda não vai ser penalizador relativamente àquilo que são as medidas que já estão em cima da mesa, mas não vejo isso plasmado, nomeadamente no decreto-lei mais recente, em tudo aquilo que tem sido feito do ponto de vista do Governo Central. As críticas de Carlos Alves, Presidente da Câmara da Ruda dos Vinhos. Já a autarca de Alcácer do Sal diz que apenas seria útil prolongar a situação de calamidade se os apoios aos municípios fossem ajustados. Clarice Campos diz que as atuais ajudas, como estão, não chegam. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que na fase da reconstrução, aquilo que está neste momento divulgado e que está disponível para os particulares e para as empresas é pouco. É irrisório, como eu já disse, não serve para recuperar aqui tudo aquilo que ficou devastado, não serve para recuperar as habitações que ficaram quase totalmente ou uma grande parte danificadas.
Clarice Campos, autarca de Alcácer do Sal, no explicador desta manhã. Neste momento, a situação de calamidade está decretada em 68 concelhos do país. Termina à meia-noite. Termina também essa hora a isenção de portagens para as zonas mais afetadas pela depressão Christine. Os troços na A8, A14, A17 e A19. E Luís, em dia de votação para a segunda volta das presidenciais, nos concelhos mais afetados pelas tempestades, a participação está a ser baixa. Na freguesia de Bidoeira de Cima, Leiria, votaram 6% dos eleitores até ao meio-dia e meia hora, de um total de cerca de 2.100 eleitores inscritos. Nesta freguesia houve uma falha de energia que levou à suspensão temporária das mesas de voto. O ato eleitoral esteve interrompido por cerca de uma hora, mas a votação está agora a decorrer com normalidade. Em Arruda dos Vinhos, a perspectiva é de uma abstenção em torno dos 70%. No pavilhão multiusos da Arruda dos Vinhos continua o repórter Martim Madeira. E Martim, até à hora de almoço, a afluência às mesas de voto ia sendo pouca. E continua a ser pouca, Luís. Muita pouca gente aqui no pavilhão multiusos da Arruda dos Vinhos, muita pouca gente. Não é nada expectável, não era expectável, já era expectável nesta segunda volta das eleições por causa do adiamento das eleições, e falámos com todos os presidentes das 8 mesas de voto aqui no pavilhão multiusos da Arruda dos Vinhos, e a perspectiva é essa, 70% de abstenção para uma terra que na primeira volta teve apenas cerca de 30%. Até esta hora já votaram cerca de 20% dos eleitores que constam nos cadernos eleitorais. A presidente da mesa número 2, Sara Grijó, diz que diz que ainda podem existir surpresas durante o período da tarde. Isto é muito incerto, porque da parte da tarde as pessoas, por norma, vêm em maior número. Portanto, eu penso que a partir das 16 horas é que nós conseguimos ter uma ideia mais fixa daquilo que será a taxa de abstenção no concelho. Mas não acredita que vai ser alta mesmo por já se saber quem ganhou ou pelo mau tempo? Não, eu acho que as pessoas, até mesmo por alguns apelos que circularam nas redes sociais através do município, eu creio que as pessoas mantêm a vontade de exercer o seu direito de voto, independentemente de já termos um presidente eleito. E, portanto, eu acho que durante a tarde vamos ter algumas surpresas. A presidente da mesa número 2, Sara Grijó, a dizer que vão existir surpresas. Veremos então como vai correr durante a tarde a votação aqui em Arruda dos Vinhos. Durante a manhã a afluência foi muito baixa, poucas pessoas a vir votar comparativamente com a primeira volta. Continua a ser muito baixo, o pavilhão está praticamente vazio. As duas razões principais a serem o mau tempo e o facto das eleições já estarem decididas. Martim Madeira aqui em direto a acompanhar a votação em Arruda dos Vinhos, um dos locais onde hoje decorre essa segunda volta das presidenciais. Outro local é Alcácer do Sal, onde está o repórter Vasco Maldonado Correia e onde Vasco se vai votar de barco. Continuamos na localidade de Arês, local onde muita gente tem de vir votar de barco, vem de outras localidades, como Val de Guizo, apanham um barco e chegam aqui para votar. Comigo eu tenho o Sr. João, é escrutinador aqui desta mesa de voto. Eu pergunto-lhe se esta mesa de voto sempre recebeu os votos destes eleitores de Val de Guizo e dessas localidades à volta, ou se esta situação foi criada por causa deste adiamento. É assim, esta secção de voto, que é a mesa número 4, pertencente à Junta de Freguesia de Santiago, Santiago Alcácer do Sal, esta mesa de voto, por acaso, foi transferida para aqui há precisamente, esta é a terceira eleição que é feita aqui, porque realmente, na verdade, esta mesa de voto, a secção de voto, era na localidade de Val do Guizo, que era a sede daqui da aldeia, e até há bem pouco tempo era lá que as pessoas iam votar, do outro lado, lá de onde costuma encher ali a cheia. Passou para aqui. E este constrangimento agora das pessoas virem votar aqui, desta altura, pronto, foi excepcional, e mediante também este adiamento das eleições por a Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, pronto, e as pessoas, algumas, não são muitas, que têm vir votar de barco. Era precisamente isso que lhe ia perguntar, se tem ideia de quanta gente é que teve de vir de barco para votar? Até agora não sei precisar, mas o que olhamos ali para o boletim, para o coisa do controle de votos, foi que se calhar vieram dali de Val de Guizo aqui, talvez umas 3, 4 pessoas, tanto. 3 ou 4, sendo que agora da parte da tarde vai haver novas rondas de barco para ver se mais alguém quer votar.
Sim, durante a tarde, entre as 14 e as 16, vai estar aqui novamente o barco da Marinha a fazer o transporte dessas pessoas para virem votar aqui. Se bem que esta mesa, maioritariamente as pessoas são daqui da aldeia do Arês, de Val de Guizo já tem muito poucas pessoas, e depois temos outras pessoas que também vêm votar de outras localidades, de Albergaria, Castelo Ventoso, pessoas que estão recenseadas aqui, mas que vivem noutras aldeias, que vêm aqui votar. E eu pergunto-lhe também, e para fechar esta conversa, se as pessoas que têm que vir aqui votar sabiam, por exemplo, que tinham de apanhar o barco para o fazer. Sim, essa informação é pública, está nos canais de comunicação da Câmara Municipal, nas redes sociais. Há essa informação e acho que as pessoas estão esclarecidas relativamente a isso. Uma das coisas que também notamos aqui na mesa é que da primeira volta para esta segunda volta, e mediante também esta situação de calamidade aqui em Alcácer do Sal, em que obrigou pela parte do município ao adiamento destas eleições, foi que até agora e até esta hora não notámos, achávamos que havia uma quebra de número de votantes, mas até comparando com a primeira volta, não sentimos até agora uma quebra nas pessoas no sentido de voto. Acho que as pessoas estão a aderir realmente na mesma, na situação ao exercer o direito do voto. Fica então esse sinal positivo, Sr. João. Muito obrigado que tem estado aqui a trabalhar nesta secção de voto e assim vai continuar ao longo das próximas horas. Vasco Maldonado Correia, que está em Arês, Alcácer do Sal, onde se vai votar de barco. Tempo ainda nesta edição das 2 para falar da atualidade internacional, isto porque o ex-ministro da Energia da Ucrânia foi detido enquanto tentava deixar o país. Ele tinha renunciado ao cargo devido a suspeitas num escândalo de corrupção. A Agência Anticorrupção da Ucrânia anunciou a prisão do ex-ministro da Energia enquanto ele tentava sair do país, uma informação avançada num comunicado em que a agência se refere ao escândalo de corrupção que abalou o setor energético ucraniano no ano passado. O nome do ex-ministro não foi mencionado no comunicado, mas ele ocupou o cargo de ministro da Energia no ano passado, renunciou em novembro, fazia parte dos ministros que renunciaram depois da revelação de uma vasta rede de lavagem de dinheiro no setor energético ucraniano. Pela Agência Anticorrupção, a Ucrânia está há muito tempo a ser afetada pela corrupção e a luta contra esse flagelo é considerada a condição essencial a ser cumprida para aderir à União Europeia. Notícias de regresso à antena da Rádio Observador, quando forem 2h30 também com a edição do Luís Soares. Luís, até já. Até já.